presidente. Agora, falando ainda sobre Estados Unidos, o presidente venezuelano Nicolás Maduro apareceu de farda militar ao visitar tropas no mesmo dia em que navios de guerra dos Estados Unidos começaram a chegar ao sul do Caribe. Vamos falar desse assunto com o Luca Bassani. E ele quer defender também paz e a soberania nacional, Luca Bassani. Bem-vindo. É isso que ele disse em um vídeo publicado também em grande parte das redes sociais na Venezuela. Evandro, boa tarde a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Após a mobilização de vários destroyers americanos, navios de guerra e até mesmo submarino nuclear, o presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu em farda militar dizendo que vai defender a soberania do país em todas as situações, em todos os sentidos, e também criticou esta espécie de terrorismo psicológico, que ele mesmo assim nomeou, dos norte-americanos através de Donald Trump, utilizando sua máquina de guerra para tentar intimidar o país. Ele também elogiou o presidente colombiano, Gustavo Petro, que mobilizou cerca de 25 mil homens do exército da Colômbia para ficar de uma espécie de retaguarda na região fronteiriça entre os dois países, um movimento que o movimento que Maduro acredita ter sido em defesa da Venezuela, mas Petro rebate dizendo que não apoia nenhum lado nem o outro. Sabemos também das divergências históricas entre Colômbia e Venezuela, apesar de ideologicamente Gustavo Petro também estar no campo da esquerda. Não sabemos ainda se haverá qualquer tipo de intervenção militar dos Estados Unidos ou se é meramente um sinal, uma espécie de aviso a Nicolás Maduro aquilo que tem praticado dentro da Venezuela, mas é com certeza um dos eventos geopolíticos que acontecem na América do Sul de maior relevância e que provavelmente, caso acontecesse qualquer tipo de intervenção, teriam uma influência direta dentro do Brasil. Ficaremos de olho para ver se isso se concretizará ou se não está apenas relacionado com a geopolítica local e Donald Trump, mais uma vez pensando nos próximos passos deste complexo tabuleiro de xadrez geopolítico. E falando nesse complexo tabuleiro, tem também o fato de que a Argentina, Paraguai e Equador se alinharam aos Estados Unidos nessa tensão, né, Luca? Ou seja, há cada vez mais um cerco sendo montado ao redor da Venezuela. Exatamente, são 3 governos, inclusive de direita, Evandro. Vale a gente dizer que a questão ideológica é importante ser ressaltada neste sentido. No Equador, o presidente Daniel Noboa, ele também categorizou o Cartel de los Soles, esse que supostamente tem sido um cartel de drogas liderado por Nicolás Maduro, pelo menos essa é a acusação dos norte-americanos. O Equador, através do presidente, também categorizaram como uma organização terrorista dentro do narcotráfico latino-americano. No Paraguai, Santiago Peña seguiu exatamente o mesmo caminho e, por fim, talvez o maior aliado de Donald Trump dentro da América do Sul, Javier Milei, fez exatamente a mesma coisa, dizendo que esta questão do narcotráfico, sobretudo naquela região entre Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela, trazem grande instabilidade para todo o continente e essa deve ser também uma iniciativa cobrada por todos os líderes. Não sabemos ainda como outros países se posicionam, muitos deles têm optado por uma posição de neutralidade, como é o caso do Brasil, temendo que isso possa se transformar em um novo conflito regional, o que não seria ideal para nenhuma parte do mundo, muito menos para a América Latina, que por algum tempo, apesar da violência urbana, não tem nenhum conflito armado entre países, ainda bem. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Vamos então discutir primeiro a questão relacionada à Venezuela e Estados Unidos e depois a gente fala das emendas PIX. Bruno Musa, os países estão se aliando aos Estados Unidos no sentido de apoio, de entender que essa ação do país é necessária para conter o narcotráfico naquela região, enxergando a Venezuela como uma protagonista dessa criminalidade ampliada em toda a região e que acaba também resvalando nas políticas norte-americanas. Isso vai aumentar a pressão do Brasil por um posicionamento? Eu acho que aumenta e muito. Mas aqui eu acho que é importante entender um pouco rapidamente no contexto histórico, porque a história não se repete necessariamente, mas ela rima. E se nós olharmos historicamente,
Pega desde pós-guerra com crescimento, depois na Inglaterra com Churchill, que perdeu ali para o Partido Trabalhista. Enfim, o que eu quero dizer é que os países entram em ciclos. Igual nós na economia, nos investimentos, temos os ciclos econômicos, de commodities. Quando a gente pega na política, também é um ciclo cultural, de comportamento a ser analisado, né? Ou seja, tem um ciclo de crescimento, depois o país consegue gerar riqueza nesse ciclo de crescimento. Aí, com a riqueza, surge aquela demanda pela igualdade, pela distribuição, o Estado maravilhoso distribui tudo, aí ele distribui até o que não pode, gera dívida e há anseios por mudança novamente, de livre mercado, e a gente vê esse ciclo se repetindo. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina agora, e no Brasil esse ciclo começou, na minha opinião, ali com o Fernando Henrique. E já deveria ter mudado, já mostrou o estresse dele até em 2014, depois 2018, aí veio 2022 com a pandemia, mas agora está praticamente chegando no fim de um ciclo. E esse ciclo tem a ver com cultura e comportamento. Então, por que eu estou falando isso? Igual eles falaram do Daniel Noboa no Equador, que é um presidente de direita, Javier Milei na Argentina e o Peña no Paraguai, provavelmente nós estamos começando a ver um ciclo, seja agora em 2027 ou muito próximo disso, um ciclo de mudança comportamental no Brasil dos próprios eleitores. E isso gera mais pressão ainda no Brasil, uma vez que governos como o da Venezuela está praticamente isolado com a Colômbia, com Gustavo Petros, que também já tem deixado de lado. E o próprio Maduro, se você analisa os discursos dele nas últimas semanas, desde que os navios estão rondando ali, ele começou super duro. Depois ele, vamos defender a nossa soberania. Ora, não podemos deixar os gringos chegarem aqui. Ele vai mudando o tom. E ele está percebendo, imagino eu, esse receio. Não só ele, como o número 2 também, o Diosdado Cabello, que também, obviamente, está ameaçado. Então, na região como um todo, parece que nós estamos vivendo esse novo ciclo comportamental e o Brasil deverá passar por isso também, mais pressão na Venezuela. Pois é, e aí, Zé Maria Trindade, o Luca Bassani trouxe uma questão muito interessante que o Bruno Musa já acabou comentando um pouco também, que é o fato da ideologia política sinalizar a maneira como esses países vão se posicionar. Então, nós temos países aí com ideologias parecidas e o Brasil destoa nessa história. E como é que você avalia, então, a maneira como o Brasil passará a ser cobrado daqui para frente sobre um posicionamento contra a Venezuela diante de um avanço, não só das operações dos Estados Unidos ali na costa venezuelana, mas também do apoio que vem de outros países que estão aqui na nossa vizinhança? O Bruno fez um relato muito preciso e muito interessante, é assim mesmo, é o que eu chamo, Bruno, de movimento pendular, né? Vai para um lado, vai para o outro, a história é sempre assim. Agora, nesse movimento pendular, que eu não estou gostando, é a belicosidade que toma conta de todas as regiões. Isso não é bom, nós vivemos aí nesse movimento pendular um momento de paz, onde em vez de investir em armas, os países investiam na área social. Isso é muito dinheiro investir em armas, né? E agora a gente vê um recuo. A própria Europa, Estados Unidos também, e o Brasil vai ter que entrar nessa corrida armamentista. Não tem outro caminho, né? Então vai ter que investir muito, né, daqui para frente também na área militar, na área de defesa e, evidentemente, de se desenvolver. Porque o mundo está mais belicoso e está mais perigoso. As pessoas viram, depois da Ucrânia, que se desenvolver e ficar sem uma defesa boa, isso não é próprio. A defesa é com manutenção. Você está em casa, de repente a luz apaga. Por quê? Porque não houve a manutenção. Deixou para depois, não chama o eletricista não, está tudo funcionando. As Forças Armadas são assim também. Tem gente que reclama de que as Forças Armadas não fazem nada, não produzem nada e custam muito caro, sim, mas é preciso, porque não dá para montar uma cultura militar, uma cultura de defesa em anos, né? É preciso tê-las por perto, que é um sistema de defesa. Então, nós estamos chegando a esse momento. A Constituição brasileira, e privilegiou isso logo nos primeiros artigos, fala das relações internacionais, que o Brasil respeita a opinião dos outros países, né? Da autodeterminação dos povos. E também a Constituição é clara, dizer que o país opta pela paz. Então, neste momento, seguindo a Constituição, o Brasil deveria estar fazendo esforços, se tivesse canais, para dizer, olha, não vamos entrar em guerra, não é preciso isso e tal. Mas não tem mais canais. Esses canais foram destruídos. Então, o Brasil tem que esperar o que vai acontecer para se posicionar. Mas, de maneira nenhuma, o Brasil pode ficar contra os Estados Unidos. Não é o caminho correto. Vai lá, Piperno.
Bom, o Brasil tem que respeitar a autodeterminação dos povos, sim. O Brasil não pode pegar carona nesse movimento liderado pelos Estados Unidos com os países mais à direita absolutamente cooptados, né? Veja, a Venezuela é problema dos venezuelanos. Ninguém tem o direito de invadir nem o outro, por mais que o regime político lhe seja hostil. O que a Venezuela fez para justificar um ataque americano? Enfim, a Venezuela tem uma ditadura? Tem. Bom, mas então, pera lá, vamos agora passar a invadir todo mundo que tem alguma ditadura? As relações internacionais, elas não são assim. O México, por exemplo, é outro que está tremendamente incomodado com isso. E a presidente Claudia Sheinbaum já deu respostas bastante duras em relação a isso. Outra coisa, qualquer instabilidade a mais na Venezuela, ela impactaria demais Brasil e Colômbia, que são seus vizinhos com as maiores fronteiras e para onde os venezuelanos costumam, né, enfim, fugir, enfim, se mandar quando tem alguma situação mais sensível. Rapidamente, Piperno, claro. O pessoal da rádio está conosco. Vocês que nos acompanham pela rádio, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui nesta sexta-feira para a gente arrematar com bastante informação, opinião crítica, as discussões acaloradas que vocês estão acostumados a acompanhar também, mas sempre com liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir. Eu sou o Evandro Cini e vamos juntos pela próxima 1 hora. Nesse momento estamos debatendo o fato de países como Argentina, Paraguai e Equador apoiarem os Estados Unidos nessas ações que são realizadas na costa venezuelana, diante do que os Estados Unidos chamam de combater o narcotráfico naquela região. Fábio Piperno, pode continuar. E por mais diferenças que os diferentes governos da América Latina tiveram, em nenhum momento, pelo menos nesse passado recente pós-Guerra Fria, os países da América Latina foram levados a esse quase confronto, essa quase guerra entre eles. Brasil e Argentina não foram poucos os anos nesses últimos períodos em que tiveram governos ideologicamente antagônicos, mas nem por isso eles faziam esse alinhamento quase que belicoso, né, em apoio a uma potência ou outra. Isso é muito ruim para a América do Sul. Por que a América do Sul tem que ficar discutindo esse tipo de confronto? E, aliás, nisso tudo, nesse comboio de países que agora, enfim, apoiam de alguma forma, enfim, Trump, você vê o Paraguai. Desde quando, com todo respeito, desde quando o Paraguai foi um bastião de defesa do Estado Nacional contra os cartéis, contra o narcotráfico, contra o crime organizado. Aí já é demais também. Que foi, Moza? Não, o único ponto é que, uma hora que o Piperno falou, o que a Venezuela fez para fora, né? Ou seja, tem um regime ditatorial, além de maltratar e colocar 93% da população abaixo da linha da pobreza, o que ela faz para fora? E aí para fora, obviamente, tem toda a questão da droga e mais. Até poucos anos atrás, a Venezuela tinha uma população de 35 milhões de pessoas. Hoje são por volta de 28, quase 20% da população simplesmente foi embora, grande parte na Colômbia, uma boa parte no Brasil, países ao redor, e isso traz obviamente, mais pessoas que não conseguem se encaixar no meio, pobreza, muitas vezes criminalidade, a questão do tráfico de drogas, a liderança do Maduro, segundo os Estados Unidos, de um grande cartel. Então, o que me parece é que os Estados Unidos sequer precisarão ou irão invadir, mas eles vão fazendo pressão até que o próprio regime caia. Imaginemos que os Estados Unidos venha e dê um tiro e mate o Maduro. O regime pode continuar ou abrir espaço para um novo entrar. Ao passo que se ele vai pressionando, aglutinando e dificultando o caminho das drogas ou até mesmo de outras coisas que o petróleo, que ela pode exportar, você mata o pouco que sobra da receita da própria Venezuela. É uma questão de estratégia e tempo. Manter os navios lá é mais barato. Então, os Estados Unidos sofrem com esse tipo de situação da própria Venezuela.